Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 7 até o 12. Obrigado aos obreiros aí que sempre nos atendem prontamente, são muito eficientes os nossos obreiros. 27 ao 12. Quem encontrou, diga eu encontrei. Não acredito. Se encontrou, diga eu encontrei. Diz assim a palavra do Senhor Deus. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Que dia da semana, irmão? E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até que horas, irmão? Você acha que é pouco? Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, como era o nome do jovem, irmão? Que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Cuidado quem dorme durante o culto. Porque diz assim, vencido pelo sono. O que venceu ele? Caiu do terceiro... tá vendo? Fique acordado enquanto estiver pregando. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Olha quanto que é perigoso. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados. O que ele disse, irmão? Não fiquem alarmados. Pode ser mais alto. O que ele disse, irmão? Não fiquem Você alarmados. Pode gritar essa expressão. O que ele disse? Não fiquem alarmados. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar, você acha que eu prego bastante? Continuou a falar até o quando, irmão? E aí só depois é que ele foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quero falar nessa noite sobre o perigo de dormir enquanto o pastor está pregando. Teve gente que se assustou e quase levantou e foi embora. Não, irmão, não é isso que eu vou falar. Nós estamos aí diante de uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo, envolvendo este rapaz, cujo nome era Eutico. O que lemos aí, esse acontecimento se deu durante uma reunião da igreja primitiva, aquela que era a primeira igreja, a igreja lá do Atos dos Apóstolos. E essa experiência se deu enquanto Paulo pregava. Era o que nós podemos chamar, e a maioria dos comentaristas concordam com isso, de um culto de Santa Ceia. E estava sendo celebrado também aquilo que os estudiosos dizem num domingo, já que fala do primeiro dia da semana. E o apóstolo estava com disposição para pregar naquela noite, com disposição. Ele pregou uma noite toda. Vocês viram minha esposa pregar aqui, a mensagem dela dura 15 minutos. 20 minutos, tá vendo? Paulo ia ficar com vergonha se visse você pregando. Fato é que o rapaz caiu, morreu e foi ressuscitado tendo Paulo como instrumento de Deus para operar esse milagre. Quero nesta noite chamar a tua atenção para a expressão usada por Paulo aí, quando ele diz, não fiquem alarmados. O que ele diz, irmão? Não fiquem alarmados. O que ele diz, irmão? Não fiquem alarmados. Esta mesma expressão está em outras traduções bíblicas. Tem uma que é a Almeida Revista e Corrige, ele lá diz assim, não vos perturbeis. Tem a tradução da Bíblia, a linguagem de hoje, lá essa expressão está, não se assustem, que é uma outra tradução, que é a qual nós não usamos aqui. E ainda tem uma outra tradução da Bíblia, tudo sinônimo, só para você entender um pouquinho melhor. A edição pastoral, que é a Bíblia usada pela Igreja Católica, diz, não se preocupem. Então lá está, não vos perturbeis, não se assustem, não se preocupem. E nesta noite, tendo em mente essa expressão usada, a experiência envolvendo Paulo e Eutico, eu quero falar sobre não fique alarmado. O que eu vou falar, irmãos? Não fique alarmado. Esse é meu tema, simples desse jeito. Não fique alarmado.
Você entendeu até aqui? E está acordado, senão vai cair. Levanta a mão e diga, entendi, estou acordado. Não fique alarmado. Escute, baseado nessa experiência, não fique alarmado quando você estiver fazendo o certo e mesmo assim der errado. Escute, não fique alarmado quando você estiver fazendo as coisas certas e mesmo assim der errado. Meus amados e meus queridos irmãos, Eutico era um crente, como eu e você. Eutico estava num culto, como eu e você gostamos de estar aqui. Eutico, escute, estava ouvindo a palavra de Deus, do jeito que você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. E gosta de ouvir a palavra de Deus. Nossa, eu trago uns contos para você aqui. Gosta de ouvir a palavra de Deus? Era o caso deste homem. Certamente ele iria participar da Santa Ceia, é o que nós fazemos aqui. Todo primeiro domingo do mês, a gente participa aqui na nossa reunião da Santa Ceia. Era o que iria fazer. Eutico, escute, como eu e você, estava fazendo um esforço para ser edificado através da palavra que estava sendo ministrada por Paulo naquele momento. E mesmo assim, veja, com todas essas virtudes e fazendo tudo isso de forma correta, este rapaz foi vítima de um acidente. Ele estava fazendo a coisa certa e mesmo assim enfrentou uma tragédia. Agora eu quero fazer algumas perguntas para você. Inclusive você que está assim me olhando com o olhinho um pouquinho fechado. Escute. A sua vida, ou a vida de Eutico, terminou com aquela tragédia? Não brinco mais. Terminou com aquela tragédia? Não. Aquele acidente destruiu a sua vida? Não. Ele permaneceu caído no lugar aonde ele caiu da janela? Não. A resposta é não. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder de Deus se manifestou através da vida de Paulo. Meus amados e meus queridos irmãos, por vezes existe uma frustração na vida de alguns crentes por acharem que, ao estarem servindo a Deus, ao estarem na igreja, por serem crentes fiéis, nada de negativo vai lhes acontecer. E quem pensa assim tem uma tendência a se frustrar. Escute, de novo, tem gente que pensa que por estar servindo a Deus, que por estar na igreja, por serem crentes fiéis, escute, nada de negativo vai lhes acontecer. Meu amado, meu querido irmão, isso é ilusório. Isso é uma fantasia. Isso é uma utopia. Enquanto nós estivermos nesse mundo, mesmo servindo a Deus, mesmo fazendo a coisa certa, nós estamos tendentes a enfrentar algum tipo de dificuldade. Agora preste atenção. Se temos em comum com os demais as dificuldades, temos a diferença, a confiança da ação do poder de Deus durante as nossas dificuldades. Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Jesus. Eu vou repetir. Se temos em comum com os demais, porque todo mundo tem dificuldade. E isso nós, o ser humano, tem em comum. Todo mundo tem dificuldade. Se temos em comum com os demais, escute isso, as dificuldades, nós temos diferente a confiança da ação do poder de Deus durante as nossas dificuldades. Vou embora. A ação de Deus durante as nossas dificuldades. Oh, aleluia! Glória a Deus! Por isso, irmão, o crente em Jesus Cristo não se entrega, mesmo quando enfrenta lutas, mesmo quando enfrenta dificuldades, mesmo quando até diante de passa por algumas tragédias que o ser humano, escute, pode passar. O crente, aquele que segue a Jesus, quando passa por uma luta, quando alguma coisa se levanta contra ele, escute, ele enfrenta. Ele não se deixa abater,
porque ele sabe que haverá uma manifestação de Deus em seu favor. E conforme ele disse Jó, ele disse em meio à sua dificuldade: eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. De novo, ele disse: eu sei. Veja, ninguém aqui, ou ninguém, nenhum ser humano, passa a dificuldade ou no nível que Jó passou. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Escute, e no fim se levantará sobre a terra. Meu amado, meu querido irmão, eu não sei para quem eu prego. Algumas pessoas eu conheço bem de perto, outras eu não conheço. Algumas eu sei até o nome, outras eu não sei. Mas independente de quem está me ouvindo nesta noite, se você, quem sabe, está passando por um momento complicado, por uma dificuldade, escute, não se frustre. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu faço tudo certo, eu estou passando por essa dificuldade. Escute, não faça isso, não murmure, não lamente. Você tem que confiar que o Deus de Eutico é o Deus que você serve, e mesmo que você esteja passando por uma luta, o poder de Deus se manifestará, você vai se levantar, acontecerá um milagre, Deus vai te livrar, e se você crer, aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra até aqui e não quer cair morto, está acordado? Diga, eu entendi, diga, eu entendi. Não fique alarmado. Mesmo quando vencido por uma situação que foge do teu controle. Escute, não fique alarmado. Mesmo quando for vencido por uma situação que foge do teu controle. Meus irmãos, o texto diz que Eutico foi vencido pelo sono. Pelo que ele foi vencido, irmãos? Olha o texto novamente. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Meus amados e meus queridos irmãos, o sono é algo natural na vida do ser humano. Diga comigo, eu entendi, pastor? Basta você olhar para o lado e ver alguém que, quem sabe, está quase aí, dormindo. Natural. Eu brinco com essa questão, irmãos, do sono, mas eu dou graças a Deus por quem vem para a igreja com sono. Porque eu sei o que é isso. Eu já trabalhei o dia todo. Aliás, eu vinha pregar. O nosso culto, já falei isso para vocês 50 mil vezes. O nosso culto era na quinta-feira, antigamente. E eu saía do dia carregando o brico o dia inteiro e vinha pregar. Então, eu sei o que significa. Eu já trabalhei durante o dia e vim para a igreja durante a noite. Quem vem, independente se está com sono, é melhor vir dormir na igreja do que ficar dormindo na frente da televisão. Então, durmam. Só não ronque. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso para quem vem cansado para a igreja? Vamos, irmão? Escute, o sono é algo natural na vida do ser humano. Era tarde da noite. Paulo não era um pregador eloquente. Escute, Paulo não gritava igual o seu pastor. Paulo era um homem dado ao estudo, ao ensino bíblico. Então, veja, não era uma pessoa eloquente. Escute, quem sabe, não sei o que aconteceu na vida desse rapaz durante o dia. Você sabe o que aconteceu durante o seu dia. Quanta luta, quantas coisas durante o dia que enfrentamos, não é verdade, irmão? Desde que você acorda pela manhã, as mães estão aqui. Sabe o que é isso? Agora as crianças estão de férias, mas quando não estão, é difícil, né, irmão? É complicado. Tem que acordar, tem que enfrentar o mau humor da criança que não quer ir para a escola às vezes. E é roupa, e é banho, e é lanche, é tantas coisas. E aí você sai para o trabalho, e é aquela batalha o dia todo, né? Tem irmãs aqui que limpam 4, 5 casas por dia. Você sabe o que significa isso? Então eu não sei o que aconteceu na vida dele. Os homens que me ouvem aqui, especialmente aqueles que trabalham na construção, que batalha! Você acorda cedo e vai para a construção, trabalha o dia inteiro. E aqui na Flórida está ótimo trabalhar na construção, não é, irmão? Esse verão está
espetacular. Esse ventinho frio que está fazendo aqui na Flórida, não é, irmãos? Isso aqui é uma coisa, parece que o ar-condicionado está ligado, não é, Joel? Durante o dia, de tão fresco que está. Irmão, é duro, sol causticante na cabeça de alguns. Então eu não sei o que aconteceu com o Eutico, não sei como foi o dia dele, mas fato é, irmãos, que ele foi vencido por algo natural. Ei, olhe para mim, nada de demônio. Nada de espírito maligno, foi sono. Não adianta você olhar para uma pessoa com sono e repreender o diabo. Tem gente assim que o cara está cochilando, vai espírito de sono, maligno. Não, irmão, deixa o homem sentir, a mulher sentir sono, graças a Deus que sente isso. Mas, irmãos, escute, ele foi vencido por algo natural e normal. Ele foi vencido pelo sono. Escute, por vezes você pode estar sendo vencido por outras questões que são pertinentes ao ser humano. Ei, coisas naturais. Às vezes você é vencido por coisas naturais. Ele foi vencido pelo sono. Mas quantas coisas que às vezes nos vencem. É o cansaço físico e mental. Vamos falar a verdade, irmão. Como diz o bom sulista, vamos falar a verdade. Escute, uma luta diária, uma batalha, as contas, a família, o trabalho, os filhos. E ainda esse time ruim que você torce, que perde às vezes, em vez da alegria e da tristeza. Cansaço físico, coisa natural, mental. As preocupações do dia a dia. O sentimento de solidão, escute, quantas vezes mesmo cercado de pessoas, mas esse país e nós aqui sentimos, por vezes tem esse sentimento de abandono. O sentimento de tristeza que às vezes se abate, alguns e vence. O sentimento de não estar alcançando os objetivos. O sentimento de impotência diante dos desafios, dos problemas. O sentimento de não ser capaz de fazer alguma coisa. O sentimento das coisas não estarem dando certo. Fato é que muitas vezes você pode ser vencido por questões as quais fogem ao teu controle. E, de novo, não são somente as coisas espirituais. Não é demônio, não é inferno, não é o diabo. São coisas naturais do dia a dia. No entanto, o que aprendemos aqui é que quando perdemos o controle, ou quando somos vencidos por questões que vão além da nossa força e capacidade, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Oh, irmão, eu gosto do texto bíblico que diz que ele está sentado num alto e num sublime trono, dizendo que ele tem o controle de todas as coisas. João Paulo ele tem o controle. Eu e você temos tendente a perder o controle às vezes. Tem coisa que nos vence porque são maior que nós. Tem coisa que nos vence porque nós somos humanos, limitados. Mas escute, nós perdemos o controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! E vai aplaudir, aplauda forte para Jesus. Oh, aleluia! Escute, e como Eutico, como esse rapaz, você pode até cair. Tem momentos, irmãos, que a gente pode até cair, mas o seu poder não permitirá que você permaneça no chão. Deus sempre vai se manifestar e você se levantará. E se você crê, aplauda forte o nome dele. Não fique alarmado. Confie que o que foi interrompido na sua vida voltará a ter continuidade. Escute, veja a atitude de Paulo nessa experiência. E eu, pela manhã, preparando esta palavra, comecei a pensar na força deste grande homem de Deus. O texto diz que aconteceu, o rapaz caiu da janela, morreu. Paulo desceu de onde estava pregando, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Preste atenção agora na expressão, então subiu
novamente. Então subiu novamente. Partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. Meus irmãos, veja a confiança deste homem de Deus. Veja a sua determinação. Veja o compromisso que ele tinha com o propósito de Deus. Ele não se deixou abalar pelo acontecimento. Ele não deixou que o que aconteceu tirasse o seu foco. Ei, preste atenção! Houve uma interrupção, mas foi de pouca duração. Meus irmãos, na vida, por vezes, pode acontecer algo que te leve a parar. Por vezes, alguns acontecimentos podem até interromper o que estamos fazendo. Mas isso deve ser apenas por um tempo. De repente, eu estou pregando para alguém que, durante a sua caminhada, se deparou com algo que o obrigou a parar. Pode acontecer que eu esteja pregando para alguém. Escute, você estava indo bem, mas algum acontecimento, quem sabe, te obrigou a parar. Isso pode ser aceitável. O que não é aceitável na vida de um seguidor de Cristo é parar de forma definitiva. Vou repetir, o que não se aceita. Você segue Jesus, irmão? Amém. Levanta a mão os seguidores de Cristo. Então sabe, não é inaceitável na sua vida parar de forma definitiva. Pode haver acidentes de percurso enquanto estamos envolvidos num projeto. Ei, pode acontecer alguma coisa. Pode haver incidente enquanto estamos cumprindo um propósito de Deus. Preste atenção, pode haver acidentes, incidentes enquanto estamos cumprindo um propósito de Deus. Pode acontecer alguma coisa que até nos interrompa quando estamos caminhando rumo aos nossos objetivos. Mas nós sempre fazemos igual Paulo. Escute, nós paramos, oramos a Deus pelo milagre e voltamos para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. Amém. Escute, nós sempre fazemos igual Paulo. Pode ser que seja necessário uma parada, mas nós paramos. Paulo estava lá empolgado, pregando, ensinando a palavra de Deus. E aí ele teve que parar. Mas ele parou, escute, orou por um milagre e voltou a fazer o que Deus o tinha chamado para fazer. E a palavra para quem foi interrompido por algum motivo nesta noite, escute, volte a ocupar a tua posição novamente. Eu não sei o que você estava fazendo, que você parou, alguma coisa aconteceu aí durante a caminhada, você estava empolgado com alguma coisa, quem sabe um projeto pessoal, quem sabe alguma coisa do ministério, quem sabe alguma coisa na igreja, quem sabe envolvido com alguma coisa de ordem espiritual, aí aconteceu alguma coisa e você parou. Ei, meu amado, meu querido irmão, nesta noite você se levanta. A parada por vezes é necessário por um momento, só por um momento. Você se levanta e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare, conforme nós cantamos nesta noite. Aleluia. Esse hino que nós cantamos aí é baseado na experiência de Pedro. E você sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro foi interrompido, Pedro parou. Aí Jesus apareceu para ele na praia e falou: ei, Pedro, quem te mandou parar? E mandou ele jogar a rede novamente. Quem sabe tem gente aqui precisando voltar a fazer o que fazia. Ou eu não sei por que você parou. Quem sabe uma crítica aí, o diabo usou alguém com uma crítica e você parou. Quem sabe o inimigo usou a boca de alguém aí que desanimou você de alguma forma. Quem sabe alguém está se levantando contra você. Quem sabe tem uma coisa, uma dificuldade, uma luta que está te parando na busca de Deus, na busca das coisas espirituais. Quem sabe tem alguma coisa que está querendo parar você no ministério. Esta noite nós vamos fazer o que Paulo fez. Ele desceu,
orou, pediu um milagre e voltou a fazer o que estava fazendo. E esta noite é a noite para você voltar a fazer o que Deus te chamou para fazer. E se você crer nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Aleluia! Grite aleluia, irmão. Não, você não grita igual teu pastor. Grite aleluia! Aleluia. Eu quero encerrar esta palavra. Estou terminando, partindo para o final. Escute. E não durma, hein? Senão cai e morre. Eu quero dizer o seguinte para você, já partindo para o final. Não se alarme. Ei, não se alarme. Ei, não se alarme. Independente do que possa estar acontecendo com você ou em sua volta. De novo, não se alarme. Palavra de Paulo. Não se alarme. Independente do que possa estar acontecendo com você ou em sua volta. Escute. Lembre-se. Se não houver um livramento da queda, conforme nós vimos na experiência de Eutico, haverá uma manifestação de Deus depois que você cair. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Veja bem, preste atenção nisso. Eu estou encerrando, verdade. Estou mentindo, não estou encerrando. Uma reunião acontecendo, um culto acontecendo, gente de Deus reunida, a palavra de Deus sendo ministrada. Acontece um acidente, algo trágico. Algo trágico. E aí o que você vê é que Paulo continua fazendo o que estava fazendo. Sabe por quê? Porque Deus estava no controle. Tinha gente de Deus, a palavra estava sendo pregada, sem sombra de dúvida, que havia um propósito espiritual. Deus estava no controle de todas as coisas. Ei, não se alarme! A coisa está ruim na sua casa, não se alarme, confie em Deus. A coisa está ruim no seu trabalho, não se alarme, confie em Deus. As questões estão ruins, quem sabe no seu ambiente, nas suas finanças, não se alarme, confie em Deus. Ei, as coisas estão ruins neste país, não se alarme, porque Deus vai se levantar em nosso favor. Ele está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia. Vai aplaudir, aplauda forte para o nome de Jesus. Posso pedir para uma igreja pentecostal levantar a mão e dizer um glória a Jesus bem alto? Você pode fechar os teus olhos e por um minuto glorificar o nome do Senhor Deus? Pode. Levantar as tuas mãos e glorificar o nome do Senhor por um minuto, por um segundo. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Diga.